galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre estudar. Vou falar um pouquinho sobre experiências / coisas que eu aplico e que deram certo. E antes de tudo, eu quero falar que esse vídeo vai ser baseado principalmente em duas pessoas que eu sou muito fã. A primeira é a Lara Nesteru, que inclusive amo de paixão, meu sonho um dia ela falar um oi comigo. E a segunda é o Gilberto Augusto, professor. Na minha opinião, ele é muito bom sobre métodos de estudo. Inclusive, se vocês quiserem ir lá, não tô ganhando absolutamente nada com isso. Mas, enfim, vamos começar. Primeiro, a primeira coisa sobre estudar, que foi uma das coisas que eu aprendi muito com a Lara, ela tem um vídeo sobre isso muito bom, são três coisas, na verdade, que ela fala. Antes de tudo, ler é diferente de estudar, tá? Eu posso ler um livro de romance e não necessariamente estar estudando sobre um livro de romance. Inclusive, o meu script tá aqui, então toda hora eu vou ficar lendo pra não esquecer de nada. Então, por exemplo, eu posso estar lendo sobre uma coisa e não necessariamente estudando sobre uma coisa. Porque muita gente chega pra mim e fala assim, Carol, por que eu tô lendo esse livro aqui? Eu falo, beleza, você tá lendo ou você tá estudando esse livro? Porque não adianta você ler uma coisa e não tá absorvendo nada daquilo, beleza? E aí, a segunda coisa pra você de fato estudar é definir uma organização do seu estudo. E como é que você define essa organização? Primeiro, você precisa definir que dia, que horas e por quanto tempo você vai estudar. Então, por exemplo, eu, Carol, sou uma pessoa que eu adoro ficar fazendo nada. Então, se tiver um motivo pra não fazer nada, eu faço, tá? Então, o que eu geralmente faço? Eu escolho um dia, normalmente é no domingo, porque não tem muita coisa pra fazer no domingo, eu não trabalho no domingo, assim, presencialmente em outros lugares, e eu defino minhas metas da semana. Então, por exemplo, essa semana a minha maior meta é entregar as provas de tal escola, corrigir não sei o que e fazer tal conteúdo. Eu defino as minhas metas. E aí, depois disso, eu vou definir os dias. Então, esse dia eu vou ter que fazer isso. Você vai chegar e falar assim, agora eu preciso estudar geografia, tal tópico, não sei o que, tal tópico. E pra isso, você vai estudar tal hora, tal dia, tal hora, tal dia, tal não sei o que lá, beleza? E aí, depois disso, você vai fazer o seguinte, isso é muito importante. Você vai arrumar o local que você tá. Porque eu não sei se você é que nem eu, mas eu, por exemplo, quando eu tô estudando, eu esqueço minha xuxinha, fico com sede, paro pra beber água. Só que quando eu paro pra beber água, o que acontece? A minha cachorra fica me olhando, e aí minha cachorra me olhando, eu tenho que fazer um carinho nela. O meu esposo me chama, e aí eu tenho que ir lá falar com ele. Eu resolvo fazer um café no meio do caminho enquanto eu tô andando até a cozinha. Então, assim, eu sempre deixo tudo que eu preciso em cima da minha mesa. Além disso, existe uma coisa muito importante. Você precisa saber, lá na sua organização, quando você vai fazer no domingo, você vai pensar o seguinte, geografia eu vou estudar por onde? Eu vou ver um PDF? Eu vou ver uma videoaula? Vou fazer exercício? Você precisa ter definido tudo isso. Por quê? Se você é que nem eu, você, na hora de sentar para estudar, começar a definir como você vai estudar aquilo, você vai perder muito tempo. Muito tempo, escuta o que eu tô te falando. Então já deixa numa pastinha, no desktop do seu computador, por onde você vai estudar. Então você vai deixar não só o que você vai estudar aquilo, mas como você vai estudar aquilo, beleza? E aí, você deixa livro aberto, PDF salta, lista de exercício lá no arquivo, pra não se distrair. Porque, por exemplo, cara, vai que você não definiu nada disso. Aí você tá na internet e você, esse aqui é legal. Esse aqui também deve ser legal. Aí você começa a abrir várias coisas e se perde. E outra coisa, gente, não queira tirar pra todos os lados. Define uma pessoa que você gosta da didática ou o curso que você comprou e começa. Não adianta aplicar todos os métodos do mundo, querer estudar com todos os vídeos, porque você vai se perder. Então tenha em mente com quem você vai acompanhar para você estudar determinado assunto, beleza? Não que você não possa estudar tudo, mas é desnecessário, sabe? Para que você vai assistir 5 vídeos de análise combinatória? Assiste um que você gosta, que você entenda e começa a botar em prática. Matemática, você precisa fazer questão. Bora pra próxima, cronograma. E eu já falei um pouco sobre isso, né? Eu tenho assuntos, por exemplo, que eu estudo sempre. Por exemplo, eu gosto muito de estudar sobre marketing. É um assunto que me interessa. Então, marketing é um assunto que todo dia eu tenho um tempo que eu estudo sobre marketing. Então, defina no seu cronograma assuntos que você tem muita dificuldade e você precisa estudar todo dia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade de matemática, encaixa no seu cronograma uma parte do dia para estudar todos os de matemáticas. Muito importante. Isso é uma dica,
leva isso pra vida. Você precisa colocar no seu horário que você tem mais disposição a matéria que você tem mais dificuldade. Por exemplo, se eu sou uma pessoa diurna, eu vou colocar todas as atividades que eu tenho mais dificuldade, que é minha prioridade agora, tipo, se estudar for uma prioridade pra você, você precisa estudar, e você precisa estudar no horário que você tá mais disposto. Não existe você estudar no horário que você tá morrendo de sono, que você tá cansado, beleza? Ah, Carol, não tem como. E aí, gente, muito importante. Você precisa fazer o que for possível nas condições que você tem. Eu não tô falando que se você é de manhã, que você só se dá bem de manhã, que você acorda disposto de manhã, mas você trabalha de manhã. E aí, vai fazer o quê? Não vai estudar? Não, você vai estudar no horário que você pode. Mas se você puder escolher o horário que você tá mais disposto, obviamente você vai fazer isso, beleza? Nunca deixe o celular ao alcance, tá, galera? Gente, sério, dica que todo mundo fala, mas a galera negligencia isso. Gente, quando o seu celular tá do seu lado, não adianta, gente. O celular, ele foi feito, ele foi criado, olha, pensando perfeitamente em tirar a sua atenção. Então, tudo, a notificaçãozinha que faz assim, ó, você fica nervoso enquanto você não vê. Então, gente, acredita em mim, coloca longe, porque só o fato de você ter que levantar pra ver já vai te desanimar, você vai pensar 2 vezes. É igual aquele lance de, por que deixa o despertador na ponte que partiu e não deixa do lado da sua cama? Porque quando tocar o alarme, vai ser automático você desligar. E aí, quando ele tá longe, você tem que levantar pra desligar, é muito mais fácil você parar e falar, não, realmente, vou acordar. Mas, enfim, e não espera a motivação vir, gente, não vem assim. Eu nunca acordei e falei, hoje tô a fim de estudar. Não foi assim, nunca aconteceu comigo, beleza? Tanto que tem uma frase que até um cara que eu gosto muito fala, esqueci o nome dele agora, mas ele fala que o campeão não se surpreende, né? Por que essa frase? Porque o campeão, ele tá ali, ó, todo dia. Quando tu passar, as pessoas que passam no concurso não se surpreendem, gente. Porque ninguém não estuda e do nada passa por um concurso. A pessoa estudou pra cacete pra ter aquele merecimento de passar. Então, gente, não ache que vai ser fácil, que a motivação vai vir assim do nada. Não é assim que funciona. Mas vamos continuar falando sobre o que interessa, beleza? Você precisa se conhecer. Como assim, Carol? Muita gente me pergunta assim, Carol, será que eu consigo fechar a matéria até o final, até o dia da prova? Carol, será que eu consigo estudar análise combinatória em 2 dias? Gente, você precisa se conhecer. Por quê? Eu não sei se você tá, existem algumas opções. Eu não sei se você tá sem estudar há muito tempo e tá voltando agora depois de 5 anos sem estudar. Eu não sei se você é uma pessoa que já consegue sentar o bumbum na cadeira e estudar. Porque existem pessoas que não conseguem, gente. Tem pessoas que não conseguem sentar e ficar concentrada por mais de 1 hora e tudo bem. Tem pessoas que já estão num ritmo muito bom de estudo, conseguem ficar 3, 4 horas sentado estudando. Mas você precisa se conhecer, porque para cada momento, se você não sabe nada e não tem base, se você já consegue estudar um pouco, tem um mínimo de uma base, para cada pessoa dessa aqui vai ter um método de estudo diferente. Não tô falando de, tipo assim, que as outras dicas não vão valer do que eu falei. Mas você precisa se conhecer para saber, beleza, agora eu foco mais em quê? Como vai ser o meu método de estudar, beleza? E aí, gente, uma coisa muito importante que eu até falei sobre isso. Você precisa ter rotina, precisa ter alguém que você vai se espelhar. E aí, essa semana também eu vi uma coisa muito sobre isso, que foi você modelar alguém. Agora, o que é modelar alguém? Por exemplo, eu gosto muito de um professor de matemática que é o Sacramento. Ele me deu aula no ensino médio. Um orgulho disso, maravilhoso. E aí, cara, eu me espelhava no Sacramento. E eu falava, cara, como eu posso chegar onde ele tá? E como é que ele chegou onde ele tá? Estudando. Estudando quantas horas por dia? Fazendo o quê? Além disso, o que ele faz? Onde ele vive? O que ele come? Se espelhe em alguém que passou num concurso que você quer e vê o que aquela pessoa fez pra chegar lá. Mas não adianta também achar que o que funcionou pra ela vai funcionar pra você. Mas tenta modelar, porque, gente, se todo mundo que estudou pro concurso estudou 3 horas, 4 horas por dia, teve que estudar PA, gente, acredita, você vai ter que fazer isso também. Você vai ter que estudar PA.
você vai ter que estudar função. É isso, gente, não tem hack. Tá, vamos lá, você tem que manter o ritmo. Não adianta você estudar 5 horas por dia e estudar outros 0 a semana inteira. Todo mundo que consegue alguma coisa, além de ter disciplina, tem constância. E o que é constância? É você fazer todo dia a mesma coisa. É a mesma coisa, galera. É estudar todos os dias. Ah, mas hoje eu não tô afim, tudo bem. Tem dia também que eu não tô afim de fazer nada. Mas eu sei que no outro dia eu vou ter que estar de novo. E não adianta desanimar, beleza? É uma pergunta que muita gente me faz, beleza? Posso dormir na hora do almoço? Muita gente me pergunta isso. Aí eu falo, funciona pra você dormir na hora do almoço? Você acha que tirando 30 minutos pra você dormir, você acorda mais disposto? Então vale a pena. Agora, se você acha que dormindo você acorda igual eu acordo, que parece que passou um trator na minha frente, então não dorme 30 minutos. Você tem que se conhecer, gente. Talvez uma coisa que eu falo pra você não faça sentido, mas você tem que pegar o que faz sentido e testar se faz sentido pra você. Outra coisa, quando você tá estudando e você trava numa questão, o que pode ser, galera? Existem alguns problemas. Primeiro, eu até falei sobre isso no meu Instagram. Se eu estudar sobre Europa e fazer questão sobre Brasil, provavelmente eu vou errar, ainda mais eu que tenho uma base 0 de geografia, eu não lembro de muita coisa. Então, o primeiro problema pode ser na aula que você não assistiu. A aula não está muito adequada ao exercício que você estava fazendo, beleza? Pode ser, então, tanto o material que você assistiu como aula, né? Ou se você assistiu algum material teórico, pode ser também. Pode ser também um problema na sequência de estudo. Então, por exemplo, você está estudando, a sua aula foi muito boa, mas a questão ela não está adequada na sequência, porque às vezes precisa de um assunto que está lá atrás ou que está lá na frente e que você ainda não estudou ainda. Pode ser esse tipo de problema. Pode ser na graduação da dificuldade e tá aí um ponto muito importante. Cara, exatas, você precisa ter uma noção que você tem que começar na questão mais fácil. Geralmente os conteúdos dividem em questões fáceis, médias e difíceis por um motivo, porque você precisa começar pela questão fácil. E se você já quer ir para a questão difícil, primeiro que você não vai conseguir provavelmente, porque ela não é difícil para dar um nome para ela de difícil. Ela é difícil porque ela tem um maior nível de dificuldade. Ela exige que você já esteja em um maior nível. E segundo, que você vai se frustrar. Você vai se frustrar e vai falar que aquilo não é pra você. E vai começar com esse mimimi que matemática é muito difícil e que não dá pra mim porque eu não consigo aprender isso. Para com isso. Nenhuma matéria você não consegue aprender. É porque não é sua prioridade agora aprender. Porque a partir do momento que for, você consegue, tá bom? Agora vamos para o próximo, que foi o que eu falei de pré-requisito, né? Existem matérias que têm pré-requisitos. Então, se você vai para uma questão que realmente não tinha, você não tem o pré-requisito para aquilo, você não vai conseguir fazer. E aí, por isso que eu bato muito na tecla. Você precisa, enquanto você está estudando as matérias, que você tá lá, logaritmo, não sei o que, se você tem um problema de base, sempre fica relembrando a base. Faz questão de MMC, faz questão de fração, faz questão de potenciação, faz questão de radiciação, fatoração. Você precisa saber fazer o básico, beleza? Então, o que você precisa? Você precisa de um material bom, você precisa de gradação de dificuldade e você precisa entender quais são os pré-requisitos para tudo que você vai fazer. Beleza, vamos lá. Como é que a gente pode revisar uma matéria? Muito importante. Revisão é constituída, gente, e aí depende muito da matéria. Você pode revisar, por exemplo, lendo o livro e grifando as partes importantes, não lendo, estudando. Olha aí, eu me peguei na minha pegadinha. Você pode estudar também fazendo um resumo, você pode estudar fazendo um mapa mental, você pode estudar fazendo um flashcard, você pode estudar fazendo, sei lá, um caderno pra você. Você pode estudar também fazendo exercício. Mas você precisa se perguntar uma coisa. Eu estudei fazendo resumo a vida inteira, Carol, e chega na hora do exercício eu não consigo fazer. Não consigo lembrar da fórmula. Isso quer dizer que resumo não funciona pra você. Então tente de outra forma. Galera, não é porque existem 5 formas de resolver, de fazer uma revisão, que você vai conseguir fazer tudo e ter e conseguir de fato tirar proveito daquilo. Então se conheça, como eu sempre falo, e saiba o que funciona pra você,
beleza? Por exemplo, tem pessoas que são mais auditivas, então preferem estudar com videoaula. Tem pessoas que preferem ler muito mais, então preferem ler um PDF. Veja o que funciona. Estuda uma semana só lendo, estuda outra semana só, sei lá, vendo videoaula e vê o que você vai ter mais resultado. E como é que você pode ver como é que você tem mais resultado? Fazendo um simulado. Inclusive, eu fiz um post sobre isso, se eu ainda não fiz é porque vai sair hoje. O post sobre a importância de você fazer simulado, cara, isso é realmente muito importante. Também dá pra revisar, gente, explicando oralmente pra alguém ou escrevendo mesmo. Isso é muito importante. Já foi comprovado na pirâmide de Glasser, né, que é um psicólogo lá super famoso, que o maior nível de aprendizado que a gente tem é quando a gente está explicando pra alguém. Por isso que sempre falam que os professores ficam da forma ativa e os alunos sempre ficam da forma passiva, só recebendo conhecimento. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Os alunos deveriam estar de forma ativa. Cara, quando você explica pra alguém, às vezes alguém faz alguma pergunta, ou às vezes você para e fala, putz, então é por isso que não sei o que não sei o que lá. Que, gente, foi uma coisa que eu até falei no meu Instagram. Eu não acho que eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Às vezes, matemática, a gente aprende conteúdos isolados. E a gente precisa conectar esses conteúdos. E às vezes, quando a gente explica pra alguém, a gente acaba fazendo essas conexões lá dentro. Então, você precisa saber conectar as coisas de matemática, beleza? Eu acho que é isso, galera. Eu acho que eu dei o máximo de dicas que eu consigo sobre estudar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, já comenta aqui embaixo, faz mais vídeos sobre isso. Ou não, Carol, volta para questões de matemática. Mas eu vou sempre tentar fazer uns assuntos mais abrangentes aqui também pro canal. É isso. Se você curtiu, já se inscreve aí no canal, já deixa um like e um beijo. Até o próximo vídeo.